noite. Uma grande alegria recebê-los aqui, nesse início de semestre letivo. Temos aqui o público presencial e também os nossos alunos e professores que estão online. Nesse momento, deixa eu ver se eu acho um númerozinho aqui, 221 pessoas que estão nos acompanhando aqui também. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, professores e alunos, nossa querida palestrante. É uma alegria estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Eliana Rodrigues, sou diretora-geral da Faculdade FEPECAP, diretora de cursos da Fundação FEPECAP. Em nome de toda a nossa equipe gestora, quero dar as boas-vindas a vocês. Gostaria de apresentar a nossa equipe de gestão. O professor Wellington Rocha, que é nosso diretor-presidente, que certamente todos conhecem. O professor Márcio Borinelli, que é o nosso diretor financeiro. O professor Fernando Múrcia, que é o nosso diretor de pesquisa e projetos. E a nossa equipe de coordenadores, que vocês me conheceram aqui pessoalmente. O professor Jonathan Hoff, que é o coordenador da graduação EAD. A professora Ana Cortellini, coordenadora da graduação presencial. Professora Andressa Gomes, coordenadora do GT, do MBA em Gestão Tributária, que a gente carinhosamente chama de GT. Professor Flávio Riberi, que pode estar presente, que é coordenador do IFRS. Professor Luciano Pérez, coordenador, vai me lembrando, Luciano, do MBA Contabilidade e Finanças. O CEFIM, que é a pós-graduação, especialização em Contabilidade, Controladoria e Finanças. E o CASP, que é a especialização em Contabilidade aplicada ao setor público. A professora Raquel Fraga, que é coordenadora do MBA Controller e da especialização em Planejamento Financeiro Pessoal. E o professor Pascoal, sozinho aqui, no destaque, só porque era o número lindo, Pascoal, que é o coordenador do nosso programa de mestrado profissional em Controladoria e Finanças. Então, é uma grande honra recebê-los todos aqui hoje, iniciarmos mais um semestre letivo. E para iniciar esse semestre, nós queremos tratar de um tema emergente, que é a tecnologia, que é a inteligência artificial. Sabemos que vários temas emergentes vêm nos atropelando, né, na vida toda, né? Cada dia mais surgem novos temas e novos temas. Então, hoje vamos tratar especificamente sobre a inteligência artificial na área de controladoria, contabilidade e finanças. Desculpa. Vou apresentar a nossa palestrante daqui a pouco, mas eu queria só, antes de apresentar a palestrante, explicar para vocês a dinâmica da nossa noite hoje. Tá bom? Então, teremos a palestra da professora Joyce. Em seguida, nós vamos fazer a entrega do Prêmio de Excelência Acadêmica, nosso homenageado, desculpe aqui, nossos alunos e professores. E, no final, vai ser uma surpresa, mas eu vou contar para todo mundo ficar animado, tá? A gente vai ter um brinde na sala lá. Não perca em grande momento da noite. Quem está online, brinde aí do seu lado. Tá bom, minha gente? Então, vamos apresentar aqui a professora Joyce, que graciosamente aqui aceitou o nosso convite. Muito obrigada, Joyce. Então, Joyce, se eu falar alguma palavra errada, pode me corrigir, tá, Joyce? Joyce Saica, ela é vice-presidente financeiro, jurídico e RI da Núclea, possui especialização em finanças pela London Business School, Master in Finance, pós-graduação em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e cursos de aperfeiçoamento na Harvard Business School. Sheltons International Taxation. FGV Law e PUC Direito. Tem mais de 25 anos de experiência na área de finanças corporativas, planejamento estratégico financeiro e tesouraria, com atuação em empresas de capital aberto e fechado, nacionais e internacionais, startups, familiares e investidas por fundos. Seja bem-vinda, Joyce. Uma salva de palmas para a Joyce. Obrigada, pessoal. Deixa aqui um pouquinho. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite aqui da FEPECAP. É uma honra estar aqui falando para vocês, dividindo um pouquinho do que é essa jornada, né, de inteligência artificial e automação dos processos de finanças e área jurídica.
E, assim, na presença dos alunos, porque eu sei que não é fácil, depois de um dia de trabalho, estar aqui, né, dos professores e dos coordenadores, então, muito obrigada pelo convite. Posso ficar de pé? Vou falar um pouquinho aqui. Eu trouxe uma apresentação, espero que dinâmica, né, um pouquinho aqui, trazendo um pouquinho de casos de uso, mas eu vou começar falando um pouquinho como é que eu cheguei aqui, um pouquinho da minha trajetória, explicando quem sou eu, né, quem sou eu aqui, que estou aqui hoje, falando um pouquinho da minha jornada para que a gente possa chegar e falar das aplicações práticas aqui do uso de inteligência artificial. Até para vocês entenderem, eu não sou da área de tecnologia, mas eu trabalho numa empresa de tecnologia, tá? Então, é importante. Só que cachorro passador próximo. Então, quem sou eu, né? Eu sou casada, mãe de 2 filhos adolescentes, 2 cachorros, porque agora os filhos ficam adolescentes, não querem mais saber mais, mas os cachorros continuam lá, entendeu? Felizes quando eu chego em casa. Então, eu sempre gosto de destacar. A minha jornada pela área financeira de formação não começou como área financeira, eu sou formada em Química. E eu, por um acaso, né? Eu falo que foi um acaso, porque eu achava que tinha sido um erro de contratação, eu comecei no programa de trainees do Itaú Banco, porque na USP tinha aquelas feiras de recrutamento, e eu fui chamada para um programa de trainees, e aí começou a minha jornada pelo mercado financeiro, e foi apaixonante. Para dizer para vocês, eu listei aqui de todos os pontos da minha carreira que foram marcantes. Então, primeiro, eu tive uma formação super acadêmica na área de química, que me deu uma base quantitativa muito forte, né? Mas eu queria criar produtos. Podia ser químicos, né? E aí, no final da faculdade, todo mundo se aplicava para aquelas feiras de recrutamento, e eu fui chamada para um programa de trainees do Itaú. E comecei exatamente em que área? Na área de produtos, né? E foi uma delícia. E ali foi onde eu realmente me achei, onde eu realmente comecei a minha jornada. E aí, como eu não tinha essa base de finanças, eu fui fazer um curso de administração, de pós-graduação em administração. Por isso que eu digo assim, e eu admiro, né, vocês que estão aqui buscando uma formação, porque isso realmente dá a base. Você pode aprender fazendo trabalho, mas é essa base teórica que dá para a gente essa confiança de ir além, né? Então, mas isso não era suficiente. Eu trabalhava em banco, eu tinha uma pós-graduação em administração, mas eu queria me aprofundar no mercado financeiro. E aí eu fui fazer um mestrado em Londres, na London Business School, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no ABN AMRO, na área internacional. Antes, deixa eu até fazer um parênteses aqui, eu trabalhei no Banco Real, no ABN AMRO no Brasil, onde eu conheci e trabalhei com o professor Jorge. Nós trabalhamos juntos, né? Na nossa vida corporativa de bancos. E aí o banco patrocinou a minha ida para a London Business School. E eu depois da concluir o curso em Londres, eu fui trabalhar lá no banco, em Amsterdã, que aí foi uma outra jornada, que foi um marco importante na minha carreira, que abriu todo esse aspecto multicultural de trabalhar, porque Londres é uma cidade como São Paulo, onde você tem diferentes culturas, gente do mundo inteiro, né? E eu tive a oportunidade também de trabalhar num projeto que o banco ABN AMRO comprou o Anton Veneto, que era um banco italiano, e eu trabalhei exatamente na área de produtos, tendo toda essa integração entre os 2 bancos. Então, eu ficava entre Amsterdã, Londres e Itália, com diferentes culturas completamente diferentes, então, e com níveis de maturidade de mercado financeiro muito diferentes. Então, a Itália, assim, ela ainda está muitos anos atrás do nosso mercado financeiro, né? Londres era muito vibrante e Amsterdã era, assim, a oportunidade de trabalhar, que eu falo assim, que é um país muito aberto, mas eu falo que parece um socialismo que deu certo, assim, sabe? As pessoas têm uma base de igualdade muito grande. Então, foi uma super oportunidade de trabalhar em diferentes culturas, tá? Aí eu dei uma resumida, né? Porque, assim, é mais de 25 ali, mas são 28 anos de experiência. Então, eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil numa época que o Brasil estava virando investment grade. Então, assim, para quem é da área financeira, é um sonho voltar para o Brasil nessa área, voltando, Brasil virando investment grade, que foi mais ou menos 2008, mas foi por muito pouco tempo, né? Voltei para o Brasil, tive meus filhos aqui, e aí fui para o mercado corporativo, trabalhar numa empresa de infraestrutura
que era a Odebrecht, o grupo Odebrecht, mas que cuidava principalmente da parte de investimentos, né? Então, foi um grande aprendizado ali de experiências em Project Finance e investimentos em empresas. A gente comprava as empresas, tá? E depois dessa experiência na área de infraestrutura, eu fui fazer consultoria estratégica na área de finanças também e M&A. E características de perfil. Eu não gostei muito da parte de consultoria estratégica. Por quê? Porque eu tenho um perfil de execução. E a consultoria me dava assim, uma amplitude de trabalhar com diferentes setores além do mercado financeiro, mas eu sentia falta muito da execução, porque a gente entregava um planejamento estratégico muito bacana para as empresas, mas eu não fazia parte da execução, né? E aí veio um convite, né, para que eu voltasse, não para o mercado financeiro, mas para a Núclea, que eu vou explicar um pouquinho o que é essa empresa de tecnologia, que é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro. Aí o olhinho brilhou, né? Porque eu falei, olha, não, eu já tinha passado por bancos e eu queria, né, trabalhar numa empresa relacionada e eu teve o convite para que eu viesse trabalhar e assumir a área de finanças e um desafio grande, a área jurídica. Apesar de não ser advogada de formação, eu tive essa oportunidade, tem sido uma jornada incrível, né? Eu tenho uma área jurídica de baixo, porque a área jurídica hoje e a empresa ela está muito focada, inclusive, em M&A e fazer aquisições, então, toda a parte de desenvolvimento de produtos, então ela está relacionada e ela fica debaixo dessa vice-presidência. E mais recentemente, eu estava comentando até aqui com o Jorge, esse ano eu assumi mais uma área, que é a relação, a gente chama de RIG, Relações Institucionais e Governamentais, e eu vou explicar um pouquinho por que a necessidade de desenvolver uma área dessa numa empresa de infraestrutura. Então, hoje eu sou vice-presidente da Núclea. Quem aqui já ouviu falar da Núclea? Não? Quem aqui já ouviu falar da Câmara Interbancária de Pagamentos? Também não? Já ouviram falar? Lá atrás, né? Pois é. A Núclea, ela é a ex-Câmara Interbancária de Pagamentos. Que apesar dessa roupagem moderna, tecnológica, ela tem um corpinho novo aqui, mas ela tem mais de 20 anos de atuação. E onde é que ela nasceu? Ela nasceu lá atrás, na época do SPB, velho, né? Na época do SPB, quando a gente implantou a TED, onde todos os bancos tinham que se adaptar para poder fazer as primeiras transferências online em tempo real. Lembra disso? Não vou nem falar do DOC que a gente se entrega, né? TED. TED que ainda existe, porque o DOC já até morreu. Pois é. E hoje a gente tem até o Pix, né? Isso mesmo. Ela ainda é uma câmara de compensação. É. Então, o que acontece? Ela, durante 20 anos, né, então, falar um pouquinho no começo, os bancos tinham que todo mundo fazer um investimento para poder fazer essas transferências em tempo real. Ao invés de todos os bancos terem que construir a sua infraestrutura, eles se associaram, montaram uma empresa com otimização de investimentos, e todas elas eram associadas em partes iguais. Tá? Então, foi feito um único investimento, foi feito todo o SPB, e ao longo desses 20 anos, a gente foi adicionando novos serviços. Então, pensa, uma empresa que já estava conectada com todas as instituições financeiras, né? Tinha uma câmara de liquidação, que era para poder transferir os recursos da TED. Então, a empresa foi evoluindo com uma infraestrutura de mercado financeiro. Gente, antes de vir trabalhar numa indústria de mercado financeiro, eu achava que quem processava o boleto era o banco. Mas quem processa boleto, cartão, são essas infraestruturas de mercado financeiro. Então, eu brinco assim, ó, quem não sabe nem ouviu falar da Núclea, né? Ou da ESI. Eu sei o boleto que você pagou no verão passado. Por quê? Porque a gente processa 100% dos boletos de todo o Brasil. Tá? E aí, em 2023, o que aconteceu? Ela desmutualizou. Ela era uma organização sem fins lucrativos e passou a ser uma SA de capital fechado. Trouxe novos executivos para fazer toda essa mudança cultural. Então, é uma mudança cultural na empresa. Você imagina todos os colaboradores numa organização sem fins lucrativos e passar a focar em resultado. E foi aí que a gente chegou para poder fazer essa transformação e mudou o nomezinho. Então, a CIP virou Núclea. Núclea, porque ela conecta todo mundo, ela é um hub de infraestrutura. Então, hoje, a Núclea, ela processa 100% dos boletos, mais ou menos 70%, 80% dos cartões de crédito, tá? Débito, crédito,
faz todas as TEDs até 1 milhão, enfim, além de outros serviços, consignado. Quando você decide portar o seu crédito de um banco para outro, você comanda no banco, mas quem faz essa transferência é a Núclea, porque ela está conectada com todas as infraestruturas. Então, ela é uma empresa que provê esses serviços de infraestrutura, mas ela é uma tech company, ela é uma empresa de tecnologia. E por que eu preciso falar isso para vocês? Porque a necessidade de implementar processos automatizados em IA tem a ver com o DNA dessa empresa. Lembra que eu comentei o início dela? O início dela não foi para otimizar recursos e investimentos. Por que a gente faz isso? Porque a gente investe uma forma otimizada, processa um grande volume de informações do mercado financeiro inteiro, reduz o custo da transação e a gente devolve para todo o mercado. Isso é eficiência. O nosso DNA é trazer eficiência para o processo. Então, assim, hoje a Núclea, ela transaciona 40 bilhões de transação por ano, passam pelos nossos sistemas 2 vezes o PIB, 19 trilhões de reais. A gente teve aqui um crescimento, deixa eu falar um pouquinho aqui dos investimentos, depois eu falo aqui da parte financeira. A gente investe quase 300 milhões por ano em segurança e tecnologia, porque pensa o quão importante e crítico é essa infraestrutura. A gente brinca assim, se parar um banco, para um banco. Se parar a Núclea, param todos os bancos do mercado. Então, tem muito investimento aqui, principalmente em cibersegurança e tecnologia, desenvolvimentos tecnológicos, tá? Então, eu já falei aqui por quanto a gente liquida. A Núclea vem pós-desmutualização num crescimento muito forte. Então, no primeiro ano pós-desmutualização, a gente cresceu 52% de EBITDA. Ano passado, a gente cresceu 20%. E a gente vem crescendo, mas também fazendo muito investimento, tá? A gente hoje é considerada a 13ª melhor empresa de serviços financeiros. Serviços financeiros é muito amplo, né? A gente tem mais de 800 clientes e mais de 900 funcionários, né? Aqui são só alguns reconhecimentos. Na empresa, a gente foca muito no NPS, que é uma satisfação dos nossos clientes. A gente fala que a gente tem 62, mas 62 de uma escala de quanto? A nossa meta é atingir o encantamento dos clientes. O encantamento é 80. Tem uma longa jornada aqui, tá? Mas de onde a gente partiu, uma empresa que não tinha nem área comercial quando a gente chegou, hoje a gente atende os clientes, né? Antes era simplesmente atendia os associados, tá? E a gente tem o eNPS, que é satisfação dos nossos funcionários. Então, a gente tem 79. A gente está um pontinho ali do que a gente chama de encantamento dos nossos colaboradores. A gente foi considerada uma empresa top company, né, 12º lugar em termos de melhores empresas para trabalhar. E aqui é importante para a gente um reconhecimento do Atlas Governance, que é falar um pouquinho da nossa estrutura de governança. Que assim, essa empresa, ela é uma empresa que ao longo dos anos os bancos foram se consolidando, e hoje a gente tem 48 bancos acionistas, né? E eu, inclusive, a área de governança está debaixo da minha vice-presidência. Imagina o que é um conselho com 48 bancos, né? A aprovação das matérias em 48 bancos é complexo. Então, por isso que é importante, e eu vou falar um pouquinho de um dos projetos que toca exatamente como é formalizar a governança de 48 bancos, tá? Tinha uma assembleia, 48 boletins de votação, né? Então, a gente precisava automatizar todo esse processo. Então, um pouquinho aqui do nosso ecossistema de clientes. Obviamente, não couberam todos os 900, mas uma representação. A gente tem grandes bancos, bancos digitais, bancos públicos, bancos múltiplos, IPs, adquirentes, subadquirentes, fintechs, as bandeiras de cartões. A gente tem bancos de montadora internacionais, bancos de atacado, fundos, cooperativas financeiras, corretoras, e esse quadro está desatualizado, porque a gente abriu novas linhas de negócio. A gente está entrando no mercado imobiliário, no mercado de seguros, então entra aqui também, inclusive, as seguradoras, tá? A gente entra em operação agora no próximo mês. Então, a gente já está preparando aqui uma atualização desse quadro. Nossa, então esse é todo o nosso ecossistema. Então, você imagina, ter clientes que representam o mercado financeiro é um cliente que ele é exigente em relação a preço e eficiência. Então, a gente precisa ser mais eficiente para que a gente produza serviços eficientes para esse público. Só um pouquinho aqui falando dos nossos
quem são a nossa população acionária, 48 bancos acionistas, quem são os principais. Pode passar. Já falei. E aí, aqui um pouquinho, a gente tem mais de 30 serviços. Pra você ter uma ideia, a gente faz hoje até monitoramento de cheque, que é uma coisa que vocês não ouvem falar aqui. Né? Muitos de vocês acham que o cheque morreu. Ele morreu na região sudeste. Porque em algumas regiões do Brasil, ainda o cheque é muito utilizado. Por que o cheque é muito utilizado? Para os advogados aqui, então. Porque ele é um título protestável, né? Assim como o boleto. Então, a gente tem diferentes tipos de serviços. Se eu tiver que classificar todo o portfólio de tudo que a gente faz, a gente registra um monte de informação. Então, eu registro recebíveis de cartão de crédito, eu registro boletos, eu registro agora seguros. Então, a gente registra, a gente liquida cartão, TED, compensação. É o que a gente chamava de compensação, tá? A gente faz vários serviços de conectividade, a gente faz portabilidade de crédito, portabilidade de salário, a gente faz averbação de consignado. E como a gente gera muita informação aqui, com essa informação, a gente gera inteligência de dados, cria soluções para o mercado. Então, com base nisso daqui, a gente gera muita inteligência do mercado que a gente devolve para o mercado. Então, em forma de scores, em forma de ratings, para que o mercado financeiro consiga conceder crédito de uma forma melhor para todas as informações. Tá? Não sei se eu fui clara um pouquinho o que a empresa faz. Então, ela é uma empresa de tecnologia que presta serviço para os bancos. Não sei se vocês notaram aqui, tem uma particularidade na minha estrutura. Os meus acionistas são meus clientes. O que significa que se eu tiver um problema com o meu cliente, eu tenho um problema com quem? Meu acionista. Significa que se eu tiver um problema com o meu acionista, ele vai falar, então, o seu cliente também está sofrendo deste mesmo mal. Então, é um desafio muito grande chegar naquele nível de satisfação, tendo os meus acionistas como clientes. Tá? Então, por isso que eu falo que a gente tem, sim, quase que uma obsessão por essa coisa de centralidade do cliente. Pode passar? Então, falando um pouquinho do que é a empresa, um pouquinho do nosso DNA, por que é importante a tecnologia para a gente, porque esses processos de automação, e agora eu vou entrar no tema da aula, né? Falar de automação e IA, o uso de inteligência artificial nos nossos processos, tem um único objetivo, que é trazer mais eficiência. Quando eu trago mais eficiência, se traduz em custos fixos menores, a gente consegue ter uma competitividade no mercado. Aí você fala, mas quem são seus competidores? Exatamente porque eu tenho um portfólio muito amplo, eu tenho competidores tão grandes como infraestruturas grandes como a B3, como outras menores, como, por exemplo, o TAG, são outras registradoras, por exemplo, de cartão de crédito, como a gente tem, inclusive, algumas fintechs, alguns serviços que a gente faz, algumas a gente concorre com as fintechs também. E às vezes até com os nossos próprios acionistas, são bancos. Porque alguns serviços que os bancos fazem. Então, a gente fala que a gente tem diferentes competidores, mas todos eles muito eficientes. Então, eficiência é um mantra para a gente, dentro da Nuvem. E é por isso que a busca de processos e tecnologias que trouxessem mais eficiência no nosso processo foi fundamental. Foi fácil? Não. A primeira provocação que veio para a gente foi início de 2020, virada de 2023, 2024. Nosso presidente super empolgado falou, a partir de hoje, eu quero toda a empresa usando IA. Imagina numa reunião de diretoria, a gente fala assim, inteligência artificial? Como assim? Por onde a gente vai começar? Né? Porque ainda as pessoas estavam descobrindo, né, o ChatGPT, o que ele podia fazer. Ele falou o seguinte, eu quero todas as áreas usando inteligência artificial. Então, cada diretor saiu da reunião com um desafio, mas ninguém sabia nem por onde começar. Tá? E o que a gente fez? Acho que foi bacana que o que ele propôs para os times foi fazer uma capacitação com toda a diretoria executiva. Primeiro foi toda a diretoria executiva para que a gente perdesse essa resistência do que era,
porque você é resistente àquilo que você não conhece. E foi um treinamento muito prático, onde, eu lembro até hoje, assim, ele botou todos os executivos, trouxe uma empresa para poder fazer, e a gente tinha que usar a IA. A gente tinha que fazer a apresentação, a gente tinha que fazer um estudo de caso, a gente testou várias ferramentas, a área de segurança liberou várias ferramentas para uso e a gente efetivamente desenhou os prompts. Cada um lá tinha que fazer um prompt. Você imagina os executivos, o presidente, o vice-presidente, todo mundo escrevendo os prompts para exatamente entender como é que é aquilo. Porque você não consegue incentivar o uso dos seus times se você nunca usou a ferramenta. Né? Então, a gente ficou umas 2 reuniões lá, discutindo, não, vamos fazer, vamos lá. Aí um diretor lá de tecnologia falava, eu uso, o outro ficava assim, não, vou falar que eu não uso, né? Mas eu nunca usei. Então, a gente tinha um conhecimento desigual em todos os diretores. Porque não fala, pô, fica com vergonha. Não, eu não acessei. Aí o outro fala, não, eu acessei a assinatura paga, que é muito melhor que a assinatura não paga. Eu falo, caramba, menina, não paga, como é que eu vou falar que vou assinar um negócio de $20 lá, né? Então, tinha esse conhecimento heterogêneo, né, dos times, das lideranças. E aí essa capacitação foi muito bacana, porque aí todo mundo pôde testar, todo mundo pôde entender como é que funcionava e a importância disso. E aí começou a nossa jornada. Tá? Pode passar? Então, bom, acho que a discussão aqui é muito... Acho que vocês também devem ter, né, nas suas empresas, que um ano se passou e a ferramenta mudou, a tecnologia evoluiu e os executivos também estão evoluindo em relação ao uso dessa tecnologia. Então, a gente fala que as empresas que integram a inteligência artificial, elas não estão apenas otimizando o processo, elas estão redesenhando o tempo, elas estão transformando horas e segundos e dados em decisões. Eu vou mostrar isso, gráfico. Lá atrás, quando a gente implementou as primeiras, a gente fez medição de tempo, cronometrado, para ver o quanto isso reduzia. E depois a gente reduziu a 0. Né? Que assim, a gente simplesmente não precisa mais ter a intervenção. E que hoje isso é um motor invisível que impulsiona a eficiência. Então, quem demora para adotar já está ficando para trás, porque é impressionante como evolui. A gente que lá no começo de 2024 começou a usar a ferramenta evoluiu muito. Se você fica um mês sem usar, aparecem uns botõezinhos e umas funcionalidades, você fala, meu Deus, o que é essa nova funcionalidade? Então, lá na empresa, de tempos em tempos, a gente faz uma live, e foi uma que agora na semana passada, a gente faz uma live que é a live para toda a diretoria, para todos os 900 colaboradores, e a última foi para falar das atualizações da nossa ferramenta, porque a gente tem uma IA própria. Né? Eu vou falar um pouquinho aqui ao longo o porquê que a gente precisa ter uma IA própria, porque das grandes preocupações do uso da inteligência artificial é o vazamento de informações. Então, precisa estar num ambiente contido, ainda mais a gente que tem muita informação confidencial. Tá? Bom, os benefícios da automação IA, não preciso nem dizer, é um aumento de produtividade, é redução de custos, é uma melhoria na qualidade e precisão das entregas, e principalmente a liberação de tempos para as atividades estratégicas, redução de custos e falhas humanas. Sabe como eu convenci meu time a usar? Falei, cara, a área financeira e jurídica, vocês devem passar aqui, sofrer do mesmo mal, nós somos consideradas áreas de apoio. E em tempos tão restritos que a gente tem que brigar por orçamentos, as áreas de apoio geralmente não têm a prioridade em conseguir mais 10 recursos. Trabalho tem para mais 10 posições. Mas é muito difícil a gente conseguir crescer as estruturas da área de apoio. É o que a gente sofre, né? Vai lá pedir mais 5 recursos, porque eu falo assim, mas meu faturamento aumentou, eu preciso de mais gente, de crescer novas linhas de negócio. O que o diretor-presidente fala? Vocês precisam usar novas tecnologias, não aumentar o número de pessoas. Vocês precisam usar a tecnologia nos processos repetitivos e essa liberação de tempo é que vocês vão absorver essas novas demandas. E eu convenci meu time assim, pensa naquele processo que você faz repetitivo, que você não gosta. Você vai pensar como é que você vai automatizar, para que você tenha tempo de qualidade para você criticar o material, criticar o resultado deste trabalho, né? Trabalhar em coisas mais estratégicas. E aí o time começou a entender
né, o quanto eles liberariam de terra. Teve equipes que decolaram, e eu vou dizer aqui, o jurídico foi muito além do financeiro, mas tem uma razão para isso, tá? A área jurídica, geralmente é o advogado ou o time de advogados, eles não têm ferramenta, eles não têm uma ERP, eles já não tinham um software, né? O software está aqui, ó, dos advogados, os códigos, né? Então, o que acontece? A implementação deste modelo direto para o uso de IA foi mais rápido. Quem é da área financeira tem uma pecinha no meio que se chama ERP. Tudo que você faz com automação, com a inteligência artificial, você tem que integrar no ERP. E nem sempre ERP, para você fazer essa integração, é rápido e barato. Então, a área jurídica, nossa experiência lá, a área jurídica caminhou mais rápido que o financeiro. Mas eu não tenho dúvidas que o valor no financeiro é tão ou maior do que os ganhos de eficiência da área jurídica, tá? É que a gente está levando um tempinho a mais porque tem toda essa adaptação. Imagina assim, convencer, olha, Oracle, adapta meu processo aqui, que eu quero utilizar a inteligência artificial para poder capturar e fazer toda a minha apuração de impostos. Estamos chegando lá. Estou trabalhando para isso, tá? Então, eu quis trazer aqui, ó, uma notícia que aconteceu sexta-feira. Vocês devem ter visto isso, que a Visma, ela compra a Conta Azul. A Visma, se não me engano, é suíça. Norueguesa, desculpa. E ela estreia no Brasil, e o negócio foi estimado em 1,8 bi. Eu trouxe porque é uma notícia, eu estava preparando a apresentação, falei, eu quero trazer um dado real. O que a Conta Azul faz? A Conta Azul, ela é uma startup para pequenas e médias empresas. E qual o diferencial dela? Ela usa IA. Ela usa IA para poder fazer os lançamentos e a contabilização das pequenas e médias empresas. E essa empresa foi adquirida por 1,8 bi aqui no Brasil, uma startup. Quando uma Visma, que é uma empresa lá de fora, ela compra uma empresa dessa, ela não está comprando uma fintech, mas ela está apostando no uso de IA para que essas pequenas e médias empresas gerenciem o mundo de finanças. Eu tenho certeza que essa empresa ela não fatura o suficiente para dar um valuation de 1,8 bilhão, mas ela está apostando no que esse mercado, que é um mercado que, ainda mais pequenas e médias empresas, elas precisam muito de eficiência. E esses processos, principalmente de lançamento, fechamento contábil, quando você utiliza a tecnologia, você tem muito ganho no processo de eficiência, muito. Tá? Então, só para trazer aqui Então, eu vou começar falando um pouquinho, então eu dei um panorama geral aqui, e eu vou falar um pouquinho agora do que pode ser aplicado na área jurídica, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que pode ser aplicado na área financeira. De novo, não sou da área de tecnologia, não sou a pessoa que vou te explicar o bit byte disso daqui. Eu trouxe uma abordagem muito mais prática para vocês olharem na perspectiva de vocês o que pode ser feito. É uma lista que ela é não exaustiva. Então, aqui só para a gente falar de alguns conceitos, né? A IA, quando a gente fala em inteligência artificial, ela é uma tecnologia, ela é um grande guarda-chuva. É a tecnologia que visa reproduzir o pensamento humano, tá? Dentro desse grande guarda-chuva, a gente tem várias, vamos dizer assim, várias caixinhas. Uma delas é machine learning. E machine learning nada mais é do que uma tecnologia que, através do aprendizado, você ensina e ela aprende processos, né? Ela aprende tarefas de uma maneira conceituada. Tem um outro conceito que a gente está evoluindo e a gente já discute hoje na empresa, que é o agente de IA. O que o agente de IA faz? Uma coisa é você ensinar e falar, olha, pega esse celular, põe aqui da direita, pesquisa. Ou faz um parecer assim, assado. Compara esses dois contratos e me traz aqui uma visão resumida. Isso é machine learning. O IA, ele faz o processo todo complexo. Do começo ao fim. Várias etapas que ele aprende e vai fazendo. Então, ele pode substituir uma pessoa que faz uma rotina, um processo. A gente chama de agente de IA. São vários processos complexos que ele consegue executar do começo ao fim, tá? Então, eu trouxe aqui algumas das aplicações, então ela não é exaustiva, tá? Pode passar no próximo.
Então, o que a gente tem visto de mais comum, tá, de inteligência artificial na prática jurídica? Primeiro, jurimetria e previsão de sentenças. Então, você imagina, todas essas sentenças, elas são públicas. Então, um grande banco de dados, você fala, eu quero saber, neste caso aqui, quais foram as sentenças, quais foram a jurisprudência para este caso específico. Então, você consegue fazer uma previsão de sentença ou jurimetria, né? Ou a gente vê muito, e a gente já utiliza lá também, uma revisão contratual automatizada. Vou dar um exemplo de como é que a gente usa na nossa empresa aqui. Chatbots jurídicos, né, de perguntas e respostas, ou as perguntas frequentes, compliance e due diligence, isso aqui facilita muito, né? E análise de riscos regulatórios. Então, assim, acompanhar, principalmente, né, eu comentei com vocês aqui, a gente tem usado muito a inteligência artificial. Por exemplo, quando você acompanha numa área de relações institucionais e governamentais, você imagina a quantidade de projetos de leis que saem, né? Já tinha robôs que monitoravam isso, mas hoje a gente consegue, se pega, às vezes, acaba de sair um projeto de lei e tem lá 80 páginas. Cara, você, né, a gente todo mundo vivendo isso, essas mudanças da alíquota do IOF, aí depois sai uma MP como é que fala? Que compensa o IOF. E aí vai, né? Então, assim, isso sai, a gente acompanha em tempo real a análise disso, né? Ou como é que diretamente nos impacta, como é que indiretamente impacta nossos clientes. Acho que vocês acompanharam no IOF, teve uma grande discussão se entrava risco sacado, se não entrava. Isso tudo a gente acompanhava não só com os nossos escritórios, mas também lá dentro da nossa ferramenta, né? Quais eram as análises, o que já tinha acontecido, quando teve agora essa MP da compensação do IOF, eles aumentaram a contribuição sobre lucro líquido de algumas empresas, a gente foi lá, no passado, onde é que teve, quem foi afetado, pode considerar o ano todo, pode considerar um regime trimestral, se você já é aderente ao regime anual. Então, a gente fez várias consultas ali, online, enquanto ia saindo para a gente poder levar esses assuntos para discussão. Você imagina quando o advogado senta, lê, a MP tem várias páginas, vários parágrafos, isso leva tempo. Então, ele realmente traz uma eficiência, inclusive, para as nossas discussões, tá? Pode. Bom, então eu vou falar aqui da primeira aplicação prática. Então, eu comentei com vocês que a gente tem 48 bancos acionistas. Cada vez que a gente leva uma assembleia e a gente faz uma votação, eles mandam o boletim de voto, a procuração, e a gente tem que ficar checando se a pessoa que assinou o boletim de voto, ela tem aqueles poderes para poder assinar aquele boletim. Isso é um trabalho, gente, muito operacional, mas que eu tinha que colocar uma analista para poder fazer isso, tá? Então, o primeiro projeto que a gente fez foi uma POC, onde a gente subia numa plataforma os documentos, a IA rapidamente analisa, tá? A procuração, o boletim de voto, vê se ele tem os poderes, se está ok, e dá o go ahead. Então, a gente fez isso fazendo uma pessoa, que é analista, mediu os tempos, e depois a gente fez a análise com IA. Isso aqui foi bem no início, testando a ferramenta, há um ano atrás, a ferramenta ainda não estava boa, a diferença de tempo nem era tão grande, mas para a gente o resultado final já foi atrativo o suficiente para que a gente adotasse isso de forma permanente, tá? Então, assim, subir 48 documentos, olhar. Então, essa foi a primeira fase do projeto. Deixa eu próximo, por favor. Quando a gente colocou a contagem do tempo que essa analista gastava, a gente viu que por mês ela gastava dois dias, 5 dias úteis no trimestre, e no final do ano isso resultava em 22 dias, o tempo economizado para poder fazer. A gente tinha assembleia praticamente a cada, não a cada mês. Não vou falar que é a cada mês, mas a gente deve ter umas 8 assembleias ao longo do ano, às vezes tem assembleia extraordinária. Então, só aqui já justificava 22 dias úteis de um recurso do jurídico, que é um recurso muito qualificado para ela ficar vendo. Então, a gente ficou super empolgado com esse projeto, só que a gente quer ir além. Porque pensa que hoje, o tempo que ainda ela gasta é para subir o documento na plataforma. E se eu só subir o boletim de voto?
E esta inteligência, essa solução, buscar nas juntas comerciais e fazer essa validação das assinaturas. E aí a gente evoluiu esse projeto que está em desenvolvimento, só que agora para oferecer para os clientes. Porque, você imagina, você só sobe o documento e ele consulta todas as juntas para que possa fazer a validação em tempo real. Porque assim, quem trabalha com assembleia de acionistas comuns, você sabe que às vezes troca ali, você tá ok, daqui uma semana já não tá ok, aquela pessoa não tá mais, e aí tem que fazer toda a parte de procuração, você tem que fazer a conferência toda de novo, tá? Então, a gente está evoluindo isso, os clientes têm demonstrado muito interesse, mas isso é uma evolução de um projeto que começou dentro da nossa área jurídica, né? Vai ser o máximo, porque a gente só sobe o documento e você não tem que ficar lá baixando o documento da junta comercial. Próximo. Bom, o segundo é uma due diligence automatizada com análise de documentos e contratos. Basicamente, foi também um dos primeiros projetinhos que a gente colocou, porque a gente estava fazendo algumas pequenas aquisições, e a gente faz a due diligence principalmente para ver escopo, para ver vencimento dos contratos. Quando você está naquela, né, principais obrigações dos contratos, ele já traz de uma forma planilhada, então você pega, você está lá numa empresa fazendo a due diligence, você sobe 60 contratos, e ele te traz uma planilha, se o contrato está vencido ou não está, quais são as principais obrigações desse projeto, qual é o contrato, quais são o principal escopo, né? Exatamente para que a gente possa ter uma análise, não quer dizer que a gente não vá olhar os contratos mais críticos, mas ele faz uma primeira triagem dessa due diligence. Basicamente, a gente faz isso aqui com uma biblioteca de prompts. Uma série de prompts que a gente desenhou, que ele vai coletando todas as informações e vai tabulando. Então, você imagina antes, 60 contratos, uma aquisição muito pequena, um advogado indo lá, olhando, cada contrato tem o quê? Umas 10, 15 páginas, dependendo do contrato. Então, era muito trabalho da nossa área jurídica. Eu sei que as áreas jurídicas estão acostumadas, mas isso aqui facilitou demais, tá, para a gente. E aqui, a gente está usando a análise comparativa de contratos, que essa é a mais comum, tá? Mas é que a gente mais usa. Então, o que acontecia na nossa empresa? A gente, como uma empresa de tecnologia, a gente tem muitos fornecedores de tecnologia. E a gente, inclusive, tem muitos fornecedores, e a gente, inclusive, tem contratos com clientes. Imagina, quem são os nossos clientes? Todos aqueles 900, cada um tem a sua cláusula de corrupção, cada um tem a sua cláusula de LGPD, cada um tem a sua cláusula de anticorrupção, né? Então, você imagina a gente conseguir, você vai chegar com um Bradesco e fala, muda a sua cláusula. Não, a gente é o fornecedor. Só que tem cláusulas que a gente não consegue, né, mudar. Então, o que a gente começou a fazer aqui? Quando a gente fala de análise comparativa dos contratos, é o seguinte, eu tenho uma cláusula de LGPD. O nosso cliente ou o nosso fornecedor também tem uma. A nossa inteligência artificial, ela compara as duas, ela olha para o nosso banco de dados, já vê uma cláusula que já foi aprovada pelo nosso jurídico anteriormente, porque tem várias, e ele te faz uma sugestão de uma cláusula contorno que possa atender tanto a versão do cliente quanto a nossa. Isso facilitou demais a proposição das nossas cláusulas, e a gente tem utilizado demais a análise dos contratos, utilizando a inteligência artificial. De novo, um dia útil, meia hora que você reduz um processo, 5 horas que você vai tirando do outro, e ao longo, quando a gente vai coletando tudo isso, a gente vê o impacto nas nossas equipes. O que significa que a gente praticamente cresceu mais de 50% do nosso faturamento, a gente aumentou 300 clientes, colocando 4 novas linhas de negócio, e desde que eu entrei, a gente não aumentou o nosso quadro jurídico. Porque a gente vem ganhando eficiência, o pessoal está morrendo de trabalhar, tá? Mas trabalhando em coisas estratégicas, porque as coisas operacionais, a gente efetivamente tem deixado para toda essa parte automatizada, né? Então, próximo. Um outro aqui que foi bacana é que assim, você imagina, a gente faz muita POC com os clientes, a gente tem muitos fornecedores, a gente faz aquisições de M&A, e a gente tem de NDA assinado. Então, a gente tem NDA para cliente, a gente tem NDA
para poder fazer POC para desenvolver soluções de dados, que é outro tipo de NDA. Você tem NDA para poder fazer, começar ali um desenvolvimento com o cliente. Então, você imagina toda hora ligando para o jurídico, você vai lembrar, a gente tem mais de 900 clientes. A gente já tem NDA com esse cliente? A gente já tem NDA com esse fornecedor? A gente já tem NDA com esse target? A gente já tem... Cara, é uma loucura para o meu jurídico, né? E o meu jurídico tinha que resgatar lá no banco de dados e checar qual era o prazo, se estava válido, se não estava válido, além de outras coisas. Então, eles criaram um chatbot jurídico, chama LOL, para nosso chatbot. Eu falo que foi uma homenagem, porque minha filha chama Laura, tá? E aí, ela tira diversas dúvidas, tá? Diminutas, modelos, formulários de contratação, qual é o padrão, se o ND já foi assinado com o cliente, quais são as procurações, quais são os LSLs de diligência e todos os documentos relacionados à governança corporativa dos nossos 48 bancos acionistas, tá? Então, assim, isso aqui reduziu demais, porque por mais rápida que seja a consulta, você está tirando o tempo de um advogado para atender uma ligação ou responder um e-mail relacionado a essas informações. Então, de novo, o que é a preocupação para fazer um chatbot jurídico desse? Acho que eu não cheguei a comentar lá no início, né? Para a gente, o que foi muito importante para que todo mundo usasse essa inteligência artificial com mais tranquilidade e segurança? Primeiro, foi definir uma tecnologia onde a gente pudesse fazer essa consulta e colocar num grande leito, que a gente chama, as informações dentro da companhia e isso não vazar para o mundo externo. Então, quando a gente usa esse chatbot jurídico dentro da nossa empresa, é uma IA adaptada para dentro da nossa empresa, onde ele sim consulta informações fora, mas ele não leva informações daqui de dentro para fora. Porque senão a gente teria vazamento de todos esses contratos, de todos esses NDAs. Tá? Então, fica numa ferramenta nossa, não sei se vocês usam o Teams, que tem lá o botãozinho do Copilot, e a gente faz consulta, faz apresentação, faz análise de contrato, tem os chatbots, então a gente tem o do jurídico, a área de riscos tem a área de riscos, a de compliance tem a área de compliance, ou seja, tem uma, inclusive, para clientes, né, assim, de consultas de status de clientes. Então, tudo isso aqui, a gente, hoje já é uma realidade. Pergunta para vocês aqui, quem está usando inteligência artificial nas empresas? Bacana. Alguma coisa daqui que vocês já fazem? Sim? Eu acho que isso que é o bacana, né? Que eu acho que assim, você vê que já é uma realidade nas empresas. E hoje, a gente até as minhas advogadas, até contar um caso engraçado aqui, quando eu cheguei para minha superintendente jurídica lá e falei, olha, seguinte, a gente vai usar a inteligência artificial. A primeira coisa que ela falou é, não acho que vai ser possível. Mas você sabe como é que é? A área jurídica, não tem como a gente utilizar. A gente estava falando finalzinho de 2023, início de 2024. E foi a área que mais deslanchou. Porque um dos motivos foi a capacitação, e eu vou te falar uma outra coisa que é muito importante também nesse processo. A gente colocou nas metas de toda a liderança, de que pelo menos tinha que ter X processos revisados, automatizados, com o uso de inteligência artificial. Era assim, automatizar preferencialmente com o uso de inteligência artificial, mas a gente não limitou, tá? Eu vou dar um exemplo. A área financeira, exatamente porque tem essa integração com os RPs, a gente, na hora de revisar os processos, a gente já via que a gente já tinha muito ganho só com automação, sem uso da ferramenta. Tem um segundo step. O jurídico não, o jurídico caminhou bem, eles usam a inteligência artificial para elaboração de contratos. Isso, é. É quando a gente fala IA, a gente fala de uma maneira de um guarda-chuva. Isso. Não, não. Assim, para a parte de tecnologia, a gente já usa. É que eu trouxe só de financeiro e jurídico, mas, por exemplo, na nossa área de tecnologia, a gente já faz programação low-code utilizando inteligência artificial. Exato. Low-code, isso. Tá? Tem bastante uso lá. Isso agiliza bastante o time de marketing, as entregas das histórias. Isso. Tá? Eu trouxe só aqui do jurídico, obviamente não é tão sexy quanto as áreas de tecnologia que fazem hoje programação. Aqui
no desenvolvimento do chatbot, a gente teve a LLM, tá? Não foi só a Copilot. Tá? Vamos para o próximo. Bom, então aqui a gente falou um pouquinho, né? Acho que a principal finalidade é a disponibilidade, utilização de curso, atendimento. E a gente fez uma primeira medição, acho que essa próxima, de tempo. Então, assim, a gente fez análise bem simples, tá? Quanto tempo gastava, as perguntas diárias, qual é o tempo médio na resposta de uma das analistas, para poder responder, sem o bot, com o bot, quanto a gente teve de ganho, né? Obviamente, a gente acompanha, porque, de novo, toda essa discussão, acho que uma grande preocupação inicial dos times era, espera aí, eles vão substituir a gente? Não. Por quê? Porque até para a implementação desse chatbot jurídico, tem uma análise das respostas, ainda precisa ter alguém analisando as respostas, porque, de vez em quando, ela alucina, né? Então, assim, aí tem um refinamento do LLM, exatamente porque, às vezes, ela não tem resposta, ela acha a resposta para você. Ela inventa a resposta. Por isso precisa, obviamente, alguém gerenciando isso. Mas isso já tem um ganho, assim, enorme para os times, só de ser um grande depositório, uma informação rápida, de uma forma acessível para os times, tá? Pode passar? Então, assim, aqui eu só trouxe algumas informações, né? Mas acho que é importante, acho que quem aqui é da área jurídica sabe. Bom, a maior parte dos escritórios já estavam utilizando, 30% já utilizavam IA em 2024. Em 2024, quase metade dos maiores escritórios, com mais de 500 advogados, já utilizavam. Então, assim, a IA ela já está entre nós há muito tempo. Tá? A rápida adoção indica que ela não é mais opcional. Ela é, sim, um fator competitivo de eficiência. E a gente fala que as profissões jurídicas elas vão evoluir para legal designers. Né? Todo mundo vai ter que ser engenheiro jurídico. E essa é uma coisa que a gente discute muito com os nossos times, né? Os advogados, eles não serão substituídos, porque sempre precisa dessa análise crítica final. Mas aqueles advogados que não usam IA vão ser substituídos pelos advogados que usam IA, porque eles vão ser muito mais eficientes, muito mais rápidos. Você imagina toda a base jurídica à disposição numa consulta assim. Então, eles são muito mais eficientes. Tá? Então, a gente fala, não é que a gente não vai precisar de advogados, mas eu acho que a gente vai mudar, tanto na parte jurídica quanto na financeira, o papel, né, o perfil. E eu te falo assim, olha, eu tenho lá os advogados, principalmente os mais jovens, e eles a gente deu autonomia para os times para não ter essa dependência de tecnologia e eles construírem os prompts, eles fazerem. Porque aí ele conhece o processo, o desenvolvimento e o treinamento da máquina é muito mais rápido do que a gente passar para TI e TI ter que desenvolver toda a parte de codificação. Então, a turma mais jovem está voando, tá? Estão voando. Esses aí nem precisou colocar nas metas, porque eles mesmos estão propondo tudo aquilo que eles não querem fazer. Eles falam, será que a gente pode conseguir automatizar? Ou então conseguir, né, colocar esse processo? Vou dar um exemplo. A gente fez agora a automatização de ofícios. A gente é uma empresa, eu esqueci de falar isso, a Núclea, ela é uma empresa regulada. A gente é regulada pelo Banco Central, pela CVM e pela SUSEP. Então, você pode imaginar a quantidade de ofícios que a gente recebe do regulador, dos clientes e dos fornecedores. Então, ano passado, a gente recebeu cerca de 500 ofícios e esse ano a gente já está projetando receber 20% a mais do que a gente já recebia, porque a gente começou a ser regulado pela SUSEP este ano. E a SUSEP manda muito ofício, tá? Então, você imagina assim, os ofícios sendo recebidos por diferentes pessoas na organização, não necessariamente é centralizado no jurídico, e a gente, então, usa a automatização para poder fazer essa varredura nos e-mails, coletar todas as informações, centralizar, jogar num dashboard com alertas de datas, né, e possíveis, na verdade, descumprimentos que a gente possa ter em relação aos ofícios. Eles são lidos por OCR, onde a gente captura do e-mail, faz toda essa padronização, joga dentro de um dashboard e faz todo o alerta para centralização e acompanhamento da área jurídica. É um projeto que está sendo implementado, finalizado. Eu nem trouxe aqui as telas, mas a gente já está utilizando, porque exatamente a gente tem risco
Porque o ofício é assim, o cliente manda para a área de atendimento, né? E geralmente quem são os clientes? Bancos. E bancos também oficiam muito. É uma relação de serviços regulados que tem uma quantidade de ofício muito grande. Tá? E aí a gente chega aqui na IA, nas áreas financeiras, né? Você já deu quase uma hora, já estou 15 minutos, tá bom, vou acelerar aqui. Então, no mesmo formato, a gente trouxe aqui aonde a gente pode utilizar, né, a inteligência artificial nas finanças. Então, a gente fala aqui, ficou escurinho, né? Mas a IA está saindo de uma fase de experiência para se tornar uma infraestrutura essencial das nossas decisões, principalmente nas áreas financeiras. Quem aqui trabalha com planejamento, fazer simulações, cenários, é muito mais rápido quando você já tem essa base de dados, né? E você já tem o seu modelo treinado. E que, obviamente, esse avanço ele não é incremental, é exponencial. Gente, assim, é impressionante. A ferramenta que a gente usava no início de 2024 e a que a gente está usando agora. Ela faz muito mais coisa, uma velocidade muito mais rápida, né? Em grandes corporações, ela vai ser o copiloto do CFO. Então, de novo, ela não vai substituir o papel do CFO, mas ela vai ser um grande apoio para a tomada de decisão de uma forma muito mais eficiente. O Gartner Group, ele prevê que até 2027, a gente está falando daqui 2 anos, 70% os CFOs vão ter um orçamento maior, né, para a área de uso e aplicação da tecnologia do que desenvolvimento de ERPs. Próximo. Então, vamos falar aqui, eu vou falar rapidamente, né, acho que todos vocês já devem estar utilizando aí também. A área de planejamento e análise financeira, a gente faz automatização de criação de cenários, a gente faz análises preditivas, a gente faz aplicação de variações, geração de insights em tempo real com base em dados históricos externos. Aqui, especificamente na área de finanças, tá? A gente apoia muitos nossos clientes, bancos, a poder utilizar a inteligência artificial para fazer análise preditiva para modelos de crédito. Então, assim, a gente já consegue fazer modelos preditivos para dizer se esse cliente tem uma probabilidade de default com base na base histórica dele de fluxo de boleto, enfim, de cartão. Então, você imagina se para os nossos clientes, para as nossas áreas financeiras, a gente também consegue gerar esses insights e esses cenários. Na parte de contabilidade, automação de tarefas repetitivas com reconciliação e lançamentos contábeis, né, e geração de explicações para auditorias e relatórios financeiros. Imagina a gente ter, vamos lá, fazer o levantamento para auditoria, todas as justificativas, todas as variações, tudo ali explicadinho. De novo, a gente está nessa jornada dentro da nossa empresa. A gente não concluiu porque hoje o RP é ainda uma barreira que dificulta o nosso avanço tão rápido quanto a gente gostaria, tá? Imagina, eu fico imaginando assim, lá na Oracle, tendo que desenvolver para diferentes clientes, todo mundo querendo adaptar a sua jornada, conectar ali. Então, é um processo, tá? A tesouraria, fazer previsão de fluxo de caixa, análise de liquidez, simulação de riscos, né? E relatórios personalizados para diferentes stakeholders. Isso aqui a gente já faz de uma forma mais automatizada, mas utilizando, inclusive, né, para cenários de estresse, de tesouraria, enfim, aqui a gente também consegue fazer análise, inclusive, preditiva do caixa. Próximo. Opa, passou. A parte de impostos, né? Interpretação de regulamentos fiscais, isso a gente usa bastante, muito mais de uma forma consultiva. Sugestão de estratégia de compliance e redação de documentos para submissão. Isso aqui é um desafio para a nossa inteligência artificial. Por quê? Porque os modelos existentes não necessariamente refletem a nossa realidade fiscal. A gente aqui no Brasil é uma coisa muito dinâmica, vamos dizer assim, em termos de atualização, e isso aqui tem sido um desafio para a gente, tá? Auditorias e controles internos. Então, revisão de grandes volumes de transação, identificação de padrões suspeitos, geração de relatórios de conformidade. Isso aqui é o que para a gente está mais vendo, mais próximo, tá? De conseguir fazer isso. E a relação com os investidores, na verdade, é gerar informações automatizadas, com resposta para investidores e criação de relatórios trimestrais e simulação de impactos, e muitas vezes preparar a narrativa para, né, o responsável por relação com investidores, com base nos números, ele já traz todas as análises. E antes, a pessoa responsável tem que ir lá, tem que ser uma pessoa conhecedora dos números para poder fazer toda a sessão com os investidores. Próximo. Então, hoje eu só trouxe aqui tem vários processos automatizados, mas tem um aqui para a gente que, apesar de ser, para a gente, isso aqui foi um diferencial
que a gente já conseguiu implementar, que é essa captura das notas fiscais, né, e apuração de imposto usando o IA. Por quê? Porque a gente fez, junto com o ERP, uma ferramenta, e a gente tinha antes, por incrível que pareça dentro da organização, um analista que ia lá, ia no site da Receita, pegava o arquivo XML, baixava. Gente, a gente tem um monte de fornecedores, que a gente emite e processa um monte de nota fiscal. Ele baixava uma por uma para poder fazer o fechamento. Então, a gente falou, cara, isso aqui pode ser totalmente automatizado. Então, o que para a gente mais importante do que implementar a ferramenta foi a mudança de mindset de toda a equipe. Por quê? Quando a gente colocou o desafio para que as equipes revisassem o processo e vissem onde poderiam utilizar a inteligência artificial, eles já de cara viram que vários processos já poderiam ser automatizados sem IA. E a gente já vislumbrou, e a gente já tem aqui um roadmap daquilo tudo que a gente pode para o próximo passo com IA e com agentes de IA. Para mim, isso é o maior ganho. Quando você muda o mindset da equipe, ela está sempre olhando aquilo que ela pode automatizar. Isso para a gente é infinito, porque onde a gente menos espera, a gente consegue eficiência. E é engraçado, porque as áreas, elas vão se acostumando. Eu sempre fiz assim, o processo é assim, vai sendo assim, e aí vai trazendo mais. Mas agora aumentou o volume, aí traz mais uma pessoa para fazer volume, né? Então a gente agora cresceu mais 4 linhas de negócio, traz mais um. Então, a área financeira aqui também, a gente faz 3 anos que a gente não aumenta recursos, tá? Então, onde é que a gente cresceu 4 novas linhas de negócio, cresceu mais de 50% do faturamento. Então, de onde que vem isso aqui? Liberando o time para todas essas atividades automatizadas, tá? Então, a gente reduziu o custo de um analista. Este daqui, efetivamente, ele ficou sem função. E ele foi deslocado para a área de tesouraria. Porque, efetivamente, essa pessoa só existia para poder tirar as notas fiscais. Tá? Hoje, a gente faz tudo automatizado, inclusive, dentro do RP, com análise, que é um robôzinho que vai lá, pega, tal, analisa, vê se eu estou bem, e faz depois a apuração, uma prévia da apuração dos nossos impostos. Próximo. Então, aqui, ó, é um pouquinho disso que eu falei. A gente, na área de compras, a gente tem muitos fornecedores de tecnologia. Nesse processo de fazer a aplicação do IA, a gente já fez várias automatizações, várias coisinhas que toda semana a gente anunciava. Olha, isso aqui era de 2,7, caiu para 1,43 minutos, era 2,7 dias, quase 2 dias e meio para fazer, a gente diminuiu para 1,43 só mudando a aprovação, o fluxo de aprovação. De 3 a 5 dias para 2 a 3 dias fazendo o DocSign pelo celular. Eu penso assim, quem que assina contrato? São os executivos da área comercial, ele está fora da mesa dele. Para quem assina? Então, várias coisinhas pequenas, onde a gente foi somando, ó, de 22 dias para 8 dias, olhando, fazendo a simplificação de processo, de 5,4 dias para 1,8 dias. E a gente foi reduzindo tudo isso daqui. Então, este mindset foi muito importante para toda a equipe, inclusive áreas de compras. O que a área de compras está olhando em termos de inteligência artificial? Os agentes de IA, que é fazer um processo automatizado para, a gente fala concorrência, RFPs, né, onde a gente faz de uma forma toda automatizada a colocação das propostas, a análise das propostas, e as recomendações finais de uma forma totalmente automatizada, sem o envolvimento, só, obviamente, olhando o resultado final, o envolvimento da pessoa da área de compras. Né? E hoje eu tenho uma área de compras relativamente grande, porque são grandes fornecedores de tecnologia. A gente fala aqui que a gente trabalha com os maiores fornecedores, IBM, Microsoft, todos os fornecedores de tecnologia. Tá? Próximo. Então, aqui várias, né, acho que além do tempo que é importante, porque isso, para quem é da área financeira, eu faço questão de medir o quanto efetivamente a gente está tendo de eficiência, mas a gente tem agilidade, a gente tem rastreabilidade, a gente tem mais autonomia e a padronização dos processos, e redução de falhas. Né? A gente fala de eficiência, não é só financeira, a gente fala de segurança do processo também. Tá? Então, assim, e aqui falando um pouquinho do futuro, né? Então, será que o CFO do futuro ele vai ser um algoritmo? Né? Não, ele não vai ser, mas, obviamente, o mundo das finanças ele vai ser dominado por humanos que entendem de máquinas, que entendem de números. A gente fala que é muito importante dessa fluência algorítmica. Né? A gente vai ter que ser alfabetizado de números. A gente vai ter que pensar
nessa fluência algorítmica, né? E vão surgir novas funções. A gente fala assim, vai surgir um estrategista financeiro com inteligência artificial, vai surgir o data-driven aqui, CFO Assistant, vai surgir o gerente de modelo de risco, isso já existe hoje, mas muito mais com os modelos preditivos, né? Uma coisa muito importante, a ética. Porque, assim, eu vou falar um pouquinho aqui, rapidamente, vou dar uma acelerada, para falar sobre as principais considerações do uso do IA, porque tudo é lindo, mas a gente tem ainda muito a discutir e a evoluir. Vou passar rapidamente, professora, rapidamente. Fala para o próximo. Eu trouxe aqui um pouco dos desafios e considerações, tá? Eu não vou elaborar muito, até para a gente poder depois abrir as perguntas. Bom, é uma realidade, né? Mas acho que o desafio aqui do uso da ferramenta, e por isso que a gente precisa dos profissionais, é primeiro o viés algorítmico, tá? Ou seja, os algoritmos, eles aprendem com dados enviesados. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você faz modelos de crédito, o modelo de crédito ele usa várias informações, inclusive de CEP. Ele pode dar modelos de crédito ou avaliações de crédito diferentes baseado no CEP, de quem é mais central, de quem é mais da periferia, tá? A IA preditiva no judiciário, ela pode replicar preconceitos estruturais da nossa sociedade. Então, é importante o profissional exatamente para estar atento a esses vieses, tá? Transparência e explicabilidade. Então, a gente chega lá para a auditoria e fala assim, então, não sei como é que eu explico essas recomendações ou essas variações, né? Ou como é que ele chegou nesta recomendação, por exemplo, de um investimento feito para um cliente. Como é que eu explico isso para o cliente, para uma auditoria? Como é que ele chegou nessa recomendação? Então, a gente precisa entender da tecnologia, precisa ter transparência. E está tendo muito uma discussão agora, que é exatamente a gente ter este modelo explicado. As premissas precisam ser explicadas. Responsabilidade legal. Né? Quem responde pelo erro das medidas? Quem responde por uma projeção errada? Por uma recomendação ruim? Né? Então, acho que são desafios normativos, a gente vive isso muito, ainda tem uma ausência de jurisprudência sólida, né? Inclusive aqui no Brasil. Eu mesmo faço parte de muitas discussões e contribuo ali com as associações para a gente discutir LGPD, Marco Civil da Internet, o Código Civil e as futuras regulamentações, inclusive da IA, que está em consulta pública, a gente participa, porque são muitas nuances que a gente tem que olhar quando a gente fala de regulamentação. A gente não pode olhar só sob o ponto de vista de uma empresa de tecnologia, mas o cidadão, né, que vai estar utilizando e consumindo isso. Privacidade e proteção de dados. Então, se a IA é alimentada por dados sensíveis, como garantir a conformidade com a LGPD? Quem trabalha aqui com dados com a LGPD sabe o quão estricta é a nossa regulamentação. Ela efetivamente está voltada para proteger os dados das pessoas físicas. Tá? Próximo. Okay. Segurança cibernética e integridade. E se tiver um ataque na fonte dos dados? O modelo ele aprende com os dados. E se tiver um ataque proposital nos dados de entrada? A gente pode manipular os resultados, né? Então, assim, a gente pode ter o que a gente chama de data poisoning, que é o atacante contamina os dados para que a gente forme. Isso aqui é super polêmico, né? Que é os ataques adversariais. Os documentos são manipulados para poder induzir decisões erradas, tá? Se você tem uma triagem automatizada, porque os modelos, a base, ela vai, né? Quanto mais os dados vêm automaticamente, esses dados podem estar, inclusive, manipulados, tá? Dependência tecnológica. Será que estamos terceirizando demais o julgamento estratégico para caixas pretas? Todas essas grandes, a gente está em algumas, Microsoft, IBM, Amazon, algumas startups, a gente está concentrado toda a tecnologia em alguns poucos fornecedores, né? Isso cria uma dependência tecnológica. Então, são sistemas legais e financeiros altamente integrados que podem ser poucos flexíveis para algumas legislações, como, por exemplo, você imagina a Microsoft tentando fazer um modelo com o nosso sistema de tax aqui no Brasil, né, de impostos. Um desafio. Não necessariamente ele consegue flexibilizar dessa forma. Nossa, acho que acabou, né? Aí, por último, é a ética algorítmica e governança. Ou seja, uma decisão, a IA ela tem que maximizar o lucro ou respeitar valores? Né? Então, aqui,
Os algoritmos podem reduzir o valor pago em acordos jurídicos com base em perfis demográficos. E se a IA recomenda um corte de benefícios, será que ela tem a capacidade de avaliar o impacto humano? Né? Então, assim, cada vez mais a gente tem visto essa discussão de comitês de ética algorítmica e principalmente os relatórios de impacto de IA. Eles estão sendo obrigadas a criar esses relatórios de impacto. Né? E, obviamente, auditorias no modelo os modelos preditivos e tudo mais. Então, assim, o que é muito importante aqui? A gente ainda tem muito que evoluir em termos de normativas, em termos falo de limites éticos, né? E por isso que a gente precisa de profissionais muito bem treinados para exatamente saber a diferença, onde a máquina está alucinando, esse resultado não é verdadeiro ou ele está enviesado, daquilo que efetivamente tem contribuído para acelerar a nossa eficiência. Então, é sempre importante o elemento humano, o profissional, de usar essas tecnologias para trazer eficiência no processo, mas não substituir. Eu acho que dificilmente a gente vai substituir os profissionais, mas a gente pode acelerar muito a nossa capacidade de aprendizado, as nossas entregas, né? E trazer mais eficiência para o processo, para a gente exatamente ficar com a parte mais estratégica, mais crítica de avaliar o resultado dos modelos. Gente, eu espero, eu falei bem rápido, espero que eu tenha dado uma passada geral aqui, espero que todos vocês estejam no dia a dia de vocês, trabalhando com isso e construindo essa fluência algorítmica, porque cada vez mais isso aqui vai estar presente direta ou indiretamente, porque se você não está usando, alguém está usando por você. Né? Mas com certeza ela já está dentro, assim, entre nós e nos nossos processos. Obrigada, viu, pessoal? Nós vamos abrir para perguntas. Gostaria de fazer pergunta, professor? Quero parabenizar, né, foi rápido, mas foi bem interessante, assim. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é com relação... Você trabalha numa empresa que a quantidade de informações sensíveis que estão... Você chegou a falar nessa questão do sigilo, mas como é que você lida com isso do ponto de vista interno? E qualquer vazamento, hoje em dia, a informação desse nível, ela é altamente monetizada. Como é que vocês lidam com isso dentro da empresa para que minimize, né, esse risco de vocês, vazamento de informação, porque, propositalmente, a gente está falando de IA de tudo. Eu lembro um episódio que aconteceu comigo, que eu vendi um apartamento para... Não ia aplicar o dinheiro que eu ia pagar para comprar, né, uma parte do apartamento, imediatamente foi muito rápido. Beleza, se o gerente do meu banco está sabendo e liga para fazer uma aplicação, mas de repente, isso não existia ainda. De repente, o gerente de outro banco, ligou para mim e disse: olha, eu liguei, e o gerente já passou essa informação de sigilosa, não tem. Como é que esse negócio escapou daí? Como é que você lida? Primeiro, bom, primeiro, vamos separar esse assunto em dois, tá? Segurança. Bom, a empresa, ela investe muito nessa coisa da segurança cibernética, tá? Para que não tenha invasão de dados e tudo mais. Pensa assim que há mais de 20 anos, a CIP e agora a Núclea trabalha com uma grande quantidade de dados sensíveis de concorrentes, de players que são muito concorrentes entre eles, e a gente nunca teve nenhum evento de vazamento, porque a gente tem muitos procedimentos de governança de dados, tá? E, então, assim, muito investimento nessa parte de segurança cibernética. Na parte de uso das informações que estão dentro da Núclea, a gente, até por ser uma empresa regulada pelo CVM, Banco Central, a gente só pode utilizar os dados desde que a gente respeite sigilo e LGPD. Aí você fala, não, mas você falou lá que você faz inteligência de mercado. Como? Dados anonimizados. Geralmente a gente trabalha scores, análises preditivas. Eu nunca posso abrir, desculpa, seu nome é? Eu vou abrir o CPF e o boleto do Manuel. Não pode, por questões de sigilo bancário.
Então, dados pessoa física geralmente são protegidos pela LGPD e pelo sigilo bancário. Agora, dados B2B entre empresas, você pode, desde que eles sejam anonimizados. Geralmente a gente usa score, a gente usa rating. Eu não digo assim, você é um mal pagador, não. A gente diz que o seu score é igual a pessoa física. Serasa, os birôs de crédito, eles usam score. Ele nunca fala, você é um mal pagador. Você coloca ele no que a gente chama de um rating, um score, que a pessoa deduz qual é a sua probabilidade de não pagar ou a sua qualidade de crédito. Então, hoje a gente poderia desenvolver muitos produtos mais personalizados, né, de acordo com os dados da pessoa física, mas a LGPD não permite. E, às vezes, dependendo da informação, o sigilo bancário, tá? Então, a gente tem que ser aderente, até porque nós somos regulados, e as penalidades para quem infringe sigilo é cadeia, né? E a LGPD tem uma série de sanções, mas a mais importante é o impacto reputacional. Porque uma coisa na Núclea é a credibilidade que foi construída ao longo de 20 anos. Se tiver qualquer vazamento de informação, num mercado tão sensível quanto o mercado financeiro, você tem um prejuízo muito maior do que só o vazamento, né, e a parte financeira, mas é o dano reputacional. Temos uma pergunta por online. Mais alguma pergunta aqui? Online? Obrigado, boa noite a todos. Eu sou Santiago, respondo pelas áreas de marketing e relacionamento e trago perguntas da nossa audiência online. Inicialmente, agradecendo a todos que estão aqui acompanhando a sua palestra. Joyce, a Francisca Marinho, Marcelo Medeiros, Luciana Costa, Bisbate e Ivair Lima parabenizam pela excelente exposição. Obrigada. Eu trago uma pergunta inicialmente de uma professora nossa do curso de pós em planejamento financeiro pessoal, que é a professora Eliane Panardi. Ela pergunta como a Núclea pode contribuir para a proteção das informações sensíveis financeiras da população em geral a partir das instituições financeiras. Então, olha, eu vou dar um exemplo, né? Bom, primeiro que é fazer o cumprimento, né, da LGPD e de todas as convenções. Eu, obviamente, não entrei no detalhe, mas, por exemplo, o boleto, né, que eu falo assim, a gente processa 100% dos boletos, ele é regulado por uma que a gente fala que é autorregulado, porque ele é regido por uma convenção assinada por todos os participantes, tá? Ou seja, quem quer emitir boleto ou quem quer consultar um boleto precisa assinar e fazer parte desta convenção que tem regras. Então, um exemplo, ela me perguntou como é que a gente pode proteger. Às vezes chega uma fintech X pequena e fala, então, eu queria tanto consultar todos os boletos. Pode? Não. A Núclea tem esse papel de auditor deste serviço de boletos, dizendo, olha, para você consultar o boleto, você precisa ser participante do sistema, assinante dessa convenção, que tem penalidades, precisa ter uma conta reserva para poder fazer a movimentação, porque a gente não pode dar acesso a qualquer pessoa, qualquer instituição, acessar todas as informações de boleto, porque assim a gente garante que a pessoa que entrou, se ela fizer mau uso, tem penalidades. Tá? Então, a gente é como se fosse um organizador de todo esse serviço, inclusive o DDA, por exemplo. Tá? Todo mundo gostaria de saber, para quem trabalha em banco, nossa, eu gostaria de saber todos os DDAs que você tem, em quais bancos você tem, onde você está concentrando os seus pagamentos. Né? É uma informação muito valiosa, só que a gente só pode fazer isso mediante quem participa do sistema, quem tem as autorizações dos clientes para poder fazer isso. Então, a gente rege, né, a organização desse sistema. Um outro exemplo por exemplo, a parte de consignados. A gente está vivendo um momento onde teve muitas fraudes, né, e a gente... Por que acontece isso? Porque tem intermediários nos sistemas que ficam transacionando, né, o consignado, o crédito de um banco para outro, porque ele ganha nessa tarifa, tá? E o que a Núclea faz? A Núclea, ela reporta para o Banco Central toda vez que tem atividade suspeita, tá? Então, a gente ajuda o regulador, com vários, não só isso, eu estou dando alguns exemplos, mas mesmo na parte de cartões,
E toda a volumetria que roda nos nossos sistemas, a gente passa para o regulador, para que o regulador acompanhe e monitore, inclusive, movimentos suspeitos e fora de conduta. Tá? A gente tem esse papel. Perfeito. Temos mais uma pergunta da nossa audiência online, que é do Estevão Lorigian, que é um aluno do MBA e FRS. Ele pergunta, Joyce, como vencer a barreira? Usuários com a cultura engessada, relutantes a usar a IA nos processos. Eu vou te dizer que a gente fez parte disso, né? Então, você imagina, é capacitação. Gente, todo mundo, obrigada pela pergunta, pelas perguntas, todo mundo tem resistência àquilo que não conhece. A forma que a gente venceu essa barreira é propor a capacitação. Obviamente, quando isso vem da sua liderança maior, né? Assim, quando vem do próprio presidente estar aberto, é muito mais fácil. Mas até propor a capacitação do seu time, né? Isso faz com que as pessoas quebrem essas barreiras. A gente viu, a área que foi mais resistente foi a área jurídica, e foi onde eu trouxe os maiores casos, porque foi onde ela mais evoluiu, né? Então, assim, quando a gente colocou todos os nossos advogados, o treinamento primeiro começou com a liderança, eu acabei não falando isso, depois a gente desceu para todo o time. Todo o time fez um treinamento de capacitação em inteligência artificial. Então, para mim, vencer a barreira muito engessado é porque a gente tem medo e a gente resiste àquilo que a gente não conhece. Quando a gente começa a usar a ferramenta, nem que seja para diversão, então assim, eu não quero usar no trabalho, começa usando. Eu uso muito, vou fazer uma viagem para tal lugar, por favor, me monte um roteiro de 6 dias, com 2 filhos adolescentes, que não gostam de ir para museu, mas que curtem ir para a natureza, né? Ele traz lá todo o roteiro. Olha, não gostei, que aqui fala muito de restaurantes de frutos do mar, meus filhos não gostam. Cara, você vai começando se habituando, você vai criando menos resistência. Então, comece usando, nem que seja pelo lado pessoal, e não tem outra maneira a não ser vencendo essas barreiras, é a capacitação, tá? Exatamente, eu acho que buscando conhecimento, como vocês estão aqui, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem possibilidades, né? Obrigada. Bom, podemos encerrar as perguntas. Joyce, muito obrigada pela sua participação, pela excelente, brilhante palestra, que ficar presentinho. Obrigada. Obrigada. E eu fico à disposição também, vocês podem me achar no LinkedIn, se vocês quiserem, qualquer dúvida, pergunta, se quiserem explorar mais qualquer assunto, estou à disposição. Obrigada mesmo, obrigada por ficar aqui. Obrigada, Joyce. Aproveitem, Ana, deixa eu fazer pergunta pelo LinkedIn, gente. Se tiver convida a participar aqui do nosso encontro. Chegamos. Isso é premiação, né? Isso, fica à vontade. Ao grande momento do Oscar da noite. Pedir aos coordenadores de curso que, por favor, se posicionem aqui na frente, para que a gente possa fazer entrega dos prêmios. Então, vamos lá. O Prêmio Excelência Acadêmica tem o objetivo de promover o desenvolvimento dos nossos programas educacionais nas áreas de ciências contábeis, contadoria, finanças, gestão tributária, através do desenvolvimento do sentimento de justiça, de integridade, de transparência. Sabemos que todo o nosso time de docentes e discentes são excelentes, de uma qualidade incomparável, todos vocês são motivo de orgulho para a FPCAF, e temos o prêmio em que nós damos as estrelinhas, como eu brinco, né, para os que foram votados como os melhores nas suas áreas. Então, eu vou chamar aqui cada um de vocês, vamos fazer aqui a dinâmica do Oscar, tá? Eu chamo, o homenageado vem, batam palmas, por favor, todos. E o coordenador do curso entrega o prêmio para a foto, ok? Todo mundo passou perfume, né, gente? Para a foto, por favor. Então, vamos lá. Então, o prêmio de excelência acadêmica
Para o curso de graduação presencial, para o professor Caio Augusto Tacano. Bem, o prêmio de excelência acadêmica do curso de graduação EAD para a professora Fabiana Lopes da Silva. Prêmio de excelência acadêmica para o curso de pós-graduação em contabilidade ao setor público, aplicado ao setor público, para o professor Manuel Roque dos Santos Filho, que veio da Bahia para receber o prêmio. Bem, prêmio de excelência acadêmica para o curso de pós-graduação em contabilidade, controladoria e finanças, para o professor James Teixeira. Emoção. Emoção do momento. Bem, prêmio de excelência acadêmica para o curso de pós-graduação em gestão de custos e negócios para a professora Juliana Ventura Amaral. Bem, prêmio de excelência acadêmica para o curso de pós-graduação em planejamento financeiro pessoal, sai daí, Raquel, para a professora Vanessa Vieira Guimarães. Tinha, nós estamos até combinando a bolsa de Prêmio de excelência acadêmica para o MBA Contabilidade e Finanças EAD, para o professor Jorge Salles. Obrigado. Prêmio de excelência acadêmica para o MBA Controller Presencial, professor Fábio Augusto Morales. Bem, prêmio de excelência acadêmica no MBA Gestão Tributária Presencial para a professora Tatiana Migiama.
Saíram madrinhas. O Prêmio de Excelência Acadêmica no MBA Gestão Tributária EAD para o professor Marcel Cordeiro. Infelizmente, parabéns, professor Marcel. O Prêmio Excelência Acadêmica no MBA e FRS para a professora Diana Lúcia Almeida. Bem, Prêmio de Excelência Acadêmica para o mestrado profissional em Controladoria e Finanças para a professora Sônia De Coster. Visão. Bem, e agora para os nossos alunos. Então, vamos lá. O Prêmio Excelência Acadêmica na Graduação em Ciências Contábeis Presencial para o Pedro Gonçalves. Sim. Prêmio Excelência Acadêmica no curso Tecnologia e Gestão Financeira EAD para o André Brandão de Souza. Aparecer. Parabéns, André. Está online. O Prêmio Excelência Acadêmica para o MBA Gestão Tributária EAD para o Arthur Barreto. Prêmio Excelência Acadêmica do MBA Controle Presencial para Vanessa Delfino. Eu mesmo, hein? O Prêmio Excelência Acadêmica no MBA FRS Presencial para o Henrique dos Santos Peça. Prêmio Excelência Acadêmica para o mestrado profissional em Controladoria e Finanças para o Felipe Moura. Não pôde comparecer. Parabéns, Felipe. Gostaria de nomear aqui os professores e alunos que foram premiados, porém não puderam estar presentes. Então, no MBA Controller, o professor Emerson Dias, MBA FRS, professor Marcial Borelli, na Educação Executiva, o professor Paulo Borrego. Os alunos, na Graduação em Ciências Contábeis EAD, Matheus Tonioli,
Na pós-graduação Cefim, Vitor Pereira Valério. Também na pós-graduação CASP, que é Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Monique Camila Basso. Na pós-graduação Gestão de Custos e Negócios, Leandro Fugiara. No MBA Contabilidade e Finanças EAD, Anderson Felipe Gomes de Paiva. No MBA IFRS EAD, Alexandre das Faias Jardim. No MBA Controller EAD, Luiz Alexandre Cadorim. E no MBA Gestão Tributária Presencial, Felipe Gonzalez Longin. Uma salva de palmas a todos os convidados. Agradeço muito a presença de todos e convido todos ao brinde que será aqui na sala do Coffee Break. Vamos lá brindar, gente.